Nós estamos passando por um portal multidimensional agora. Os eclipses são sempre um momento poderoso, é como um portal. E esse de agora está meio que te libertando de linhas do tempo antigas. Pessoas, padrões, rotinas e estilos de vida podem ser abruptamente alterados ou removidos da sua vida durante esse mês de setembro. E essas energias podem continuar reverberando por até 6 meses depois, até que o próximo portal de eclipse nos traga novas lições. Todos esses eventos caóticos significam a dissolução dessas linhas do tempo antigas, para que sejamos guiados para mais perto da fonte da criação, saltando para diferentes camadas da realidade. E esse período entre os dois eclipses é como se estivéssemos entre dois mundos, navegando por linhas do tempo passadas e futuras, o que pode parecer bastante confuso. As energias de um eclipse não se limitam à data do evento, por isso que desde semanas que antecederam o eclipse, você pode ter sentido como se estivesse deslizando e flutuando entre linhas do tempo, se livrando de velhas camadas de si mesmo. Talvez sinta que não está exatamente aqui, nem exatamente lá. Você está no espaço entre o que era e o que está se tornando agora. É um momento de conclusão. Você está encerrando um capítulo da sua evolução espiritual. É como se o véu se rasgasse e você encarasse o que precisa ser deixado para trás. Esse eclipse está te ajudando a se libertar, liberar e criar espaço para que algo mais alinhado com o caminho da sua alma possa chegar. Deixe que o seu corpo e a sua alma se purifiquem. Apenas sinta e deixe a maré te levar para a direção correta. Não se trata de ter todas as respostas, trata-se de fazer as pazes com o fato de não saber tudo o que vai acontecer no futuro. Confie que quando você deixa ir, algo mais alinhado chegará até você. Quando você se liberta do passado, novas conexões são formadas. Esse também é um momento lindo para se conectar com aqueles que trilham o mesmo caminho que você, as famílias de alma, chamas gêmeas, almas gêmeas, ou almas colaboradoras com quem você compartilha um propósito. O eclipse lunar, ele ocorreu no grau 15 de Peixes, e o eclipse solar vai acontecer no grau 29 de Virgem. Se você usa seu mapa astral, consulte esses pontos para saber quais áreas da sua vida sofrerão mudanças significativas nos próximos meses. Para aqueles que fazem atendimento individual comigo, se tiverem interesse em saber como esses eclipses estão atuando no seu mapa, basta me enviar seus dados de nascimento que eu dou uma olhada. Durante esse poderoso portal, cada um de nós temos lições de vida para descobrir, mudar, curar, integrar em áreas específicas da nossa vida, dependendo do nosso próprio projeto cósmico. Para mim, é no eixo das casas 3 e 9, que falam sobre crenças, expansão de consciência, estudos, aprendizado, ensino e comunicação. Eu passarei por intensas mudanças e reformulações no que tange a esses temas. Para o meu gêmeo, os eclipses estão ativando as casas 2 e 8, que falam sobre dinheiro, herança, recursos próprios e compartilhados, alto valor e segurança material. E o mais interessante é que esses aprendizados coincidiram exatamente com o karma e o dharma meu e dele, de acordo com a posição dos nossos nódulos lunares no Natal. O eclipse de Peixes, no dia 7 de setembro, foi um momento de revelação espiritual e emocional que nos obrigou a sentir o que talvez estivéssemos evitando ou escondendo por trás da rotina, distrações e armaduras emocionais. Tudo que estava represado em seu subconsciente, emoções profundas, memórias, padrões inconscientes e até mesmo a sua sombra vieram à tona. Algo chegou ao auge para ser visto, sentido, dissolvido e encerrado. Você pode ter sentido ondas de emoção ou sonhos que pareciam mais real do que a sua vida desperta. Essa é a maneira que a sua alma tem de liberar o karma e as histórias inacabadas que ainda estavam presas no seu subconsciente. Eu não sei vocês, mas eu já estava sentindo essas energias desde o início de julho. Julho eu chorei o mês inteiro e tinha horas que eu nem sabia de onde é que estava vindo esse choro. Às vezes eu estava limpando a casa e aí do nada eu sentia um nó na garganta e começava a chorar. Meus amigos, somos todos humanos no final do dia. Agosto também não foi muito diferente não. Teve uma chama gêmea que acompanha o canal, uma querida que sempre enviou muita vibração positiva, principalmente no início, quando eu comecei a postar os primeiros vídeos. Ela me presenteou com uma mesa multidimensional em agosto, e foi uma experiência surpreendente. Eu nunca tinha feito, e não botava muita fé, eu achava que era fraquinho. Minha gente, eu fiz um trabalho interno profundo. Muitas emoções em relação ao meu gêmeo vieram à superfície.
Ora, muita saudade, uma dor imensa por estarmos fisicamente distantes aqui embaixo. Ora, muita raiva por todas as vidas, inclusive essa, em que eu precisei lidar com tudo sozinha, sem poder contar com o apoio e proteção dele para nada. E claro que nada disso é culpa dele, é culpa das programações. Quando a nossa alma aceitou encarnar no planeta Terra, nós sabíamos que seria assim. Sabíamos de todos os riscos, inclusive sabíamos do risco de que poderia ser que não conseguíssemos despertar, e aí nesse caso ficaríamos presos na 3D. Quando chegou em setembro eu pensei, pronto, eu já chorei tudo que eu precisava, agora eu vou atravessar os eclipses pleníssima. Quem disse? Chorei mais um bocado. Eu acho que eu deixei acumular, porque a verdade é que eu nunca me identifiquei com esse traço que atribuem aos cancerianos de que somos chorões. Quando a melancolia se aproximava, eu pensava assim, vou estudar que eu ganho mais. Ou então eu pensava, isso é falta o que fazer, eu vou arrumar os armários. E realmente essas estratégias me ajudavam, né, e me ajudam a me equilibrar e me organizar internamente. Até porque ficar sofrendo o tempo inteiro não dá futuro. A menos que você seja uma Marília Mendonça, uma Lana Del Rey, que consegue transformar a sofrência em arte e ganhar dinheiro com isso. E por sinal, as duas são cancerianas, né? Mas é importante se permitir dar vazão aos sentimentos. Para meia horinha para chorar e aí depois você volta a fazer o que você precisa fazer. Vocês sabem que a gente não está só liberando as nossas próprias emoções, né? Vocês compartilham um campo com a sua chama gêmea, onde um consegue sentir o que o outro sente. Uma das queridas que eu atendi me disse que teve uma fase que ela sentia muita azia, náusea, dores no estômago, e chegou a emagrecer 10 quilos. E aí depois ela descobriu que o gêmeo dela estava com refluxo gastroesofágico e sentia a mesma coisa, e que também ele tinha emagrecido bastante. Foi bem numa época em que ela estava com uma história do passado mal resolvida. E aí ela foi contar para ele e logo depois os dois se curaram. Portanto, muitos dos sintomas que surgem não pertencem só a você. Eles vêm do masculino atravessando o seu campo. Quando tudo começa a desmoronar, eles não sabem o que fazer com toda essa energia. Ele tenta segurar, mas a energia transborda. E para onde ela corre? Para o feminino. Por isso, às vezes, você pode sentir um peso no peito que não é seu, uma tristeza intensa que surge sem explicação, ou um medo e ansiedade que você não sabe de onde é que vem. É o masculino atravessando você. O seu corpo capta o que ele não consegue processar sozinho. O despertar do divino masculino é vivido na matéria. As distrações que ele usa para se anestesiar começam a perder o brilho, relacionamentos vão desmoronando, planos falhando. Ontem eu vi um vídeo do canal Sintonia Cósmica explicando que o eclipse acelera a queda das ilusões. Então o masculino, que por tanto tempo se manteve distraído, começa a sentir tudo de uma vez. Ele sente o chamado da união, o peso das escolhas passadas e a dor das máscaras que ele não consegue mais sustentar. Só que ao invés de reconhecer, ele reprime. E essa repressão gera uma pressão que o feminino sente no corpo, através de sintomas físicos como palpitação, falta de ar, angústias no coração sem razão aparente. Você sente tudo isso porque o corpo de vocês, o campo de vocês é compartilhado. Você pode ser tomada por uma insônia repentina, a sua mente não consegue desligar. Isso pode ser reflexo do masculino, que nesse estágio fica inquieto, perdido, andando em círculos mentais, sem conseguir se acalmar. A energia dele vaza para você. Até mesmo dores na garganta ou dores de cabeça podem ser ecos dele. O masculino, quando sente culpa, medo, vergonha, bloqueia essas emoções. Como ele não processa, você que sente os efeitos. Então não pense que está regredindo em seu processo. Muitas vezes você está carregando parte da carga dele. Você não sente só por você sente pelos dois. Por isso, às vezes você acorda exausta, sem motivo, ou chora de repente por dores que não parecem suas. O eclipse abriu um portal para acelerar as uniões. Isso significa que o masculino está sendo pressionado a largar o que não serve mais. Mas como ele hesita, quem segura o impacto primeiro é você. Isso não é injustiça, é missão. O masculino, por estar acostumado a resistir, esconder e bloquear as emoções, não tem ainda a mesma capacidade de transmutar essas energias. Então, quando ele chega ao limite, essa energia escorre para o campo compartilhado. E aí você sente também. Mas não é para se afogar na energia dele, não. É para liberar. Nessas horas é importante respirar fundo, se ancorar, colocar os pés no chão, mover o corpo para liberar essa energia, em vez de apenas absorver. Você sente para transmutar. Você ancora para que ele não colapse sozinho.
É importante que você saiba reconhecer quais emoções não são suas. Observe a onda passar sem se afogar nela. E nesse movimento, você não só se fortalece internamente, mas também ajuda o masculino a atravessar. Esse é o papel invisível do feminino, ser essa sustentação. A dor que você sente é sinal de que o coração dele está se abrindo. A insônia significa que ele está inquieto com a verdade. E as suas lágrimas não são fraqueza, são uma purificação sua e dele ao mesmo tempo. Tudo isso são sintomas de que a alma está liberando o que não pode ir com vocês para a próxima fase. É claro que nem todos os divinos masculinos irão despertar no mesmo momento. Isso também irá ocorrer em ondas. Tem uma série especial de 4 vídeos onde eu conto os detalhes sobre o despertar do divino masculino, o que você precisa fazer para ele despertar, qual o momento que ocorre o despertar dele, o que ele sente durante essa fase, como você deve agir quando ele retornar, para não correr o risco de causar aquela erupção dos corpos emocionais de vocês e ele ir embora novamente. Nessa série eu também explico o que cada uma das polaridades precisa fazer para alcançar o casamento alquímico interno, que é essencial para que possa acontecer a união definitiva. Eu vou deixar na descrição o link de acesso dessa minissérie. Ali eu tentei trazer as respostas para todas as dúvidas que vocês me trazem nas consultas. Mas se você sentir que precisa de atendimento individual para trazer perguntas sobre desafios específicos da sua dinâmica ou aspectos que deseja compreender melhor, tem um link com o meu contato e mais informações na descrição. Já o eclipse de Virgem, que ocorrerá no dia 21 de setembro, as energias mudam. À medida que as energias dos eclipses se desenrolam nas próximas semanas, você notará que novas pessoas mais alinhadas ao seu campo entrarão em sua vida. Isso pode trazer mudanças no seu ritmo, agenda e rotina diária. Pode surgir uma clareza repentina sobre onde a sua energia vinha sendo mal direcionada ou sobre escolhas que já não ressoam com quem você é. Esse momento é um momento para começar de novo com mais discernimento e consciência. Haverá uma forte vontade de simplificar, organizar, limpar e criar ordem em sua vida. E essas não são apenas pequenas mudanças, mas sim a base de uma nova forma de viver. Esse eclipse te convidará a cultivar ritmos e rotinas sagradas que nutram o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Permite que ele te guie a simplificar a sua vida para que sua alma possa respirar novamente. A verdadeira cura se reflete nos pequenos atos do cotidiano. Você se alinha ao sagrado na simplicidade da rotina, em uma rotina vivida em estado de presença. Nesse segundo eclipse, perceba também se o seu desenvolvimento espiritual está sendo traduzido em serviço prático no mundo físico. A energia virginiana pede que as suas experiências místicas sejam transformadas em uma sabedoria aplicada, que ajude os outros a navegarem nos seus desafios terrenos. O grande chamado aqui será servir aos outros através de habilidades práticas, organizar sua própria vida, cuidar do seu corpo, manter sua saúde física e criar rotinas que apoiem tanto o seu crescimento espiritual quanto a sua eficácia terrena. Encontre maneiras concretas de ajudar pessoas, animais ou o meio ambiente. Precisamos de almas despertas que também possam organizar, curar, tratar, ensinar, resolver problemas, todas essas coisas importantes do reino físico. Outro trânsito astrológico bastante marcante nesse mês foi o retorno de Saturno a Peixes no dia 1º de setembro, onde ele ficará até 13 de fevereiro de 2026, ou seja, é um período de quase 6 meses, que coincide com esses 6 meses de reverberação dos eclipses. O planeta estará nesse movimento retrógrado até 28 de novembro. Quando ele está retrógrado, o trabalho é mais interno. Revisamos, refletimos, integramos. Essa passagem final de Saturno por Peixes marca a finalização de um longo ciclo kármico, de um ciclo de ilusões. Em fevereiro de 2026, quando Saturno e Netuno ingressarem definitivamente em Áries, começará oficialmente um novo ciclo. Essa conjunção entre Saturno e Netuno ocorre a cada 35 anos, mas no primeiro grau do primeiro signo é algo muito especial e marca o início de um novo tempo na história da humanidade. Além do nascimento dos novos humanos, haverá uma reestruturação econômica com bases totalmente novas, e essas bases devem estar alinhadas com os ideais da alma humana. Nós estamos agora sendo preparados para entrar plena e finalmente numa nova era. Mas antes de poder dizer sim a esse novo sonho ou essa próxima fase da sua vida, é preciso deixar para trás tudo que não está mais em sintonia contigo, tudo que já não funciona mais. Para alguns, isso pode ser um trabalho, para outros, um relacionamento.
Pode ser um problema de saúde, um estresse financeiro, uma crença limitante, um hábito pouco saudável, enfim, qualquer coisa que já não esteja alinhada com quem você é hoje, com quem você se tornou na sua caminhada evolutiva de alma. Peixe simboliza dissolução e encerramentos. Para alguns, existe uma finalização que vem ocorrendo desde março de 2023, quando Saturno entrou em Peixes. Agora, a retrogradação revisita essas questões para integrar tudo o que foi aprendido e fechar o ciclo. Saturno em Peixes também pode dissolver algo simplesmente tornando irrelevante na sua vida, algo com o qual você estava muito conectado no passado e do qual você se sentia dependente de alguma forma. Talvez lá no fundo você já saiba que acabou, mas é difícil deixar ir porque uma parte de você ainda se nutria disso. É importante lembrar que Peixes rege o karma, e quando a lição kármica se completa, a alma segue em frente. Mas às vezes leva um tempo para que o nosso eu humano consiga acompanhar a alma. Para quem está em uma dinâmica de chamas gêmeas, muitos divinos masculinos irão despertar nesses próximos 6 meses. Haverá um despertar coletivo da polaridade que estava inconsciente. Saturno entrou em Peixes em março de 2023. Nesses últimos 2 anos, esse trânsito tem nos ensinado sobre a necessidade de manter limites sem perder a compaixão. Muitos de vocês podem ter oscilado, ora sendo muito rígidos e desconectados dos outros, ora muito porosos e sobrecarregados por energias coletivas. Mas agora esse movimento retrógrado de setembro lhe dá a chance de integrar essa habilidade essencial. O domínio de limites é pré-requisito para operar em dimensões superiores. Na realidade 5D, os seres devem ser capazes de se conectar telepaticamente uns com os outros, sem perder a sua perfeita soberania energética. Se você não consegue distinguir entre suas emoções e as emoções de outras pessoas, entre seus pensamentos e a programação coletiva, entre sua missão e as expectativas dos outros, você não pode funcionar numa civilização 5D. Por isso, nesses últimos meses de Saturno em Peixes, especialmente nesse mês de setembro, você poderá passar por alguns testes do tipo relacionamentos tóxicos podem vir à tona, exigindo sua energia, familiares podem fazer você se sentir culpado por suas escolhas espirituais, colegas podem tentar te envolver em dramas do trabalho, eventos globais podem desencadear sua sobrecarga empática, mas aqui está o que você precisa entender. Estes não são desafios aleatórios, são testes projetados especificamente para medir se você aprendeu a estabelecer limites. É essencial saber acolher a dor dos outros sem absorvê-la. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo: por qual energia sou responsável hoje e qual energia pertence aos outros? Ao longo do dia, verifique regularmente se você está absorvendo as energias dos outros, assumindo os problemas deles, ou simplesmente se perdendo em algum drama coletivo. Precisamos ajudar as outras pessoas sem nos tornarmos esgotados e confusos. A questão é simples. Você consegue continuar amando sem se tornar responsável pelas emoções dos outros? Você consegue se manter informado sem absorver o medo coletivo? Você consegue ajudar os outros sem se perder nos problemas deles? A previsão é que muitas sementes estelares falharão nesses testes, por confundirem compaixão com codependência, serviço com autossacrifício e amor com ausência de limites. Aqueles que falharem se verão puxados de volta aos padrões de relacionamento 3D, incapazes de acessar as conexões dimensionais superiores que te aguardam na nova realidade da Terra. Algumas dicas de sobrevivência para a temporada de eclipses e para os próximos meses que se seguirão. O primeiro é deixe de lado o velho. Essa temporada de eclipses é como uma vassoura cósmica limpando a bagunça que você criou na sua vida. Não permite que ela tire situações e pessoas da sua vida que não são boas para você. Nada de se apegar a coisas ultrapassadas que não ressoam mais com a pessoa que você está se tornando. Segundo, foque na purificação. Virgem tem tudo a ver com purificação. Limpe e organize sua casa, libere o que não serve mais. Esse também é um ótimo momento para retomar aquela rotina de saúde e bem-estar que você provavelmente vem adiando. Ouça o seu corpo também está sempre falando contigo. É a sua orientação interior que te ajudará a navegar em qual direção seguir. Esse é um lindo momento para você renovar suas práticas espirituais e rotinas de autocuidado. Terceiro, liberte-se do perfeccionismo. Essa temporada específica de eclipse é sobre quebrar conceitos ultrapassados relacionados aos arquétipos de Virgem. Para todos. Adeus perfeccionismo. Deixe de lado esse controle rígido e a necessidade de microgerenciar tudo e veja onde o universo pode te levar. Permita que a magia encontre o caminho até você. Abandone padrões ultrapassados e permita que o fluxo da vida remodele o seu projeto.
Quarto, servir sem sacrifício. Virgem tem tudo a ver com servir aos outros. E aqueles que têm muito de virgem em seu mapa sabem muito sobre colocar os outros em primeiro lugar. Eu não estou falando apenas das pessoas, dos virginianos, das pessoas que têm sol em virgem. Eu estou falando de quando qualquer um desses planetas, dos planetas cai no seu signo. Toda parte do seu mapa astral é importante, não apenas o seu signo solar. Eu tenho Marte em virgem, meu gêmeo tem a Lua e o Nó do Sul. E ambos têm essa forte inclinação para servir aos outros e uma certa obsessão pelo trabalho. Esse aspecto de servir aos outros também pode ter uma expressão mais baixa. Sacrifício. Setembro é sobre quebrar esses conceitos ultrapassados, porque nós não viemos aqui para ser a lata de lixo para todos os outros. Você não é uma base concreta para todos pisarem em cima. Então mantenha-se firme e brilhe. Chega a sacrificar a sua própria felicidade, a sua saúde ou suas paixões. Precisamos ter certeza que a nossa própria xícara está cheia antes de termos energia para servir a qualquer outra pessoa. E eu também estou falando com vocês, mães, pais, trabalhadores da luz e curandeiros que estão vivendo no vazio. 5. Descanse, integre. Priorize o descanso para integrar as novas energias no seu campo. Passe um tempo sozinho, em contemplação. 6. Conecte-se com a natureza. Seja num parque, numa praia ou simplesmente numa caminhada ao ar livre. Práticas como natação também ajudam na desintoxicação do corpo para limpar e renovar e otimizar sua saúde. 7. Expresse e crie. Expresse sua criatividade por meio da pintura, da música, do canto, da dança, da poesia, da escrita. Pode até ser através de um diário. Essas formas de expressão ajudam a visualizar novos sonhos e permitem uma profunda contemplação e meditação. Para alguns, a contemplação com a fonte se dá por meio da meditação, yoga, oração. Para outros, é por meio da arte, da música, da dança, da escrita. Inclusive, muitas das mais belas obras de arte nasceram de alguém que soube como se abrir para essa inspiração que vem de cima. E o mais importante, seja gentil consigo mesmo e com os outros, pois estamos todos passando por um momento de profundas mudanças agora. E caso você precise de um suporte nesse momento, de uma orientação, de uma maior clareza, entendimento sobre a sua dinâmica de chamas gêmeas, tem um link com o meu contato na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Seguimos juntos, eu sou você, do lado de cá.